Seja bem-vindo, é uma alegria compartilhar a palavra junto contigo e hoje estamos em Salmo de número 44. Amém? Abra a tua Bíblia, a minha já está aberta. Esse salmo também foi escrito por um dos filhos de Corá. E ele, escrevendo esse texto, provavelmente ele estava experimentando ou experimentou as invasões que aconteceram tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul, e eles estavam cativos em outro território. Bom, então ele estava escrevendo algo que ele estava vivendo na pele. Então você vê que o Salmo de Davi contava as experiências, as vitórias, sobre gigantes, sobre os leões, os ursos, sobre outros reis e no seu reinado. Agora nós estamos vendo algo totalmente diferente. Esse salmo é um pouco extenso, é importante você ler ele completo e eu precisei dividir por blocos. Lembra do giz de cera? Está aqui, tá vendo? Então cada cor dessa é um bloco que eu quero comentar contigo. Então vamos lá no primeiro bloco, do versículo 1 ao 3. Um passado de vitória. Então aqui o levita, o salmista, ele está narrando, olha só, ouvimos com os nossos ouvidos, com os nossos próprios ouvidos, o que os nossos pais nos contaram, acerca do passado, daquilo que eles viveram. A gente chama isso de tradição oral. Era comum naquela época os pais e os pais dos pais ensinar para os filhos tudo o que os seus antepassados viveram e fizeram. Então, eles venceram, saíram da terra do Egito, passaram pelo deserto, conquistaram uma terra, a terra da promessa. Então ele estava lembrando justamente esses fatos. Agora, já no bloco de número 2, que vai do versículo 4 ao 8, aí ele diz assim, no versículo 6, não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. Então vemos nesse bloco aqui o reconhecimento. Então primeiro um passado de vitória, ele fala sobre um passado de vitória, agora ele reconhece a importância de Deus e o poder de Deus, que é Deus que vai na frente das batalhas. Eu sempre falo isso. Você pode ser muito inteligente, mas quem te deu a inteligência? Você pode ter muita força, mas quem é que te deu a força? Você tem um bom emprego, mas quem é que abriu a porta para você? Você trabalhou hoje o dia inteiro, mas quem é que te deu saúde? Então ele reconhece justamente que é necessário Deus e que Deus está no controle de tudo. Bom, mas agora muda. Já no terceiro bloco é só lamentações, ou chorumelas, que vai do versículo 9 ao versículo 16. Fala bem assim, versículo 13, por exemplo, tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Então eles começam a narrar aquilo que eles estão vivendo. Eles estão vivendo miséria, dor, sofrimento. Eles estão sendo zombados, escarnecidos, porque agora estão numa terra estranha, estão como prisioneiros em outro território. Então eles começam a lamentar, aonde está Deus? Por que tudo isso está acontecendo com a gente? Aonde está Deus? Olha, Deus, o que nós estamos passando. Já no quarto bloco aqui, eu vejo uma argumentação, que vai do versículo 17 ao 22, a argumentação. Olha só o que ele fala. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Pode ser que quem estava escrevendo foi muito fiel a Deus, com certeza, porque o salmo dele está aqui registrado na Bíblia, mas o povo, os reis que passaram, principalmente no Reino do Norte, foram terríveis e alguns também no Reino do Sul não foram muito bons. Então tudo isso, acendeu a ira de Deus e Deus deixou que eles fossem levados cativos, sofreram invasões. Então aqui ele está argumentando, nós somos tão bonzinhos, fizemos tudo certo, por que isso está acontecendo com a gente? E para finalizar então agora, no quinto bloco, fala sobre oração, a partir do versículo 23 até o final. Desperta, porque dormes, Senhor, não nos rejeitaste para sempre. Ou seja, está demorando, eu preciso de socorro, eu não aguento mais. Será que o Senhor está dormindo e não está ouvindo as minhas orações? Porque tudo que a gente quer
muitas vezes a gente quer para ontem, não é verdade? Ninguém quer esperar. Bom, mas a grande lição e mensagem que eu tiro para nós nesse devocional é justamente que eles lembram de um passado de vitória e reconhecem o poder de Deus, mas agora estão levados cativos para uma outra terra. Então, muitas atitudes, situações que você não vigia, que você comete hoje, pode te levar para uma terra de prisão. Pode fazer de você um prisioneiro. Jesus Cristo não te libertou? Sim, com certeza. Mas se você não vigiar os teus atos e os teus comportamentos, de repente o diabo vem, te rouba e ainda te leva cativo. Quando eu falo levar cativo, é te aprisionar dentro de uma situação, num vício, destruir o seu casamento. E aí você vai lembrar como Deus era bom, como Deus já me deu vitória, lembro dos primeiros dias, mas agora já é tarde. E aí talvez você fale assim, o que eu fiz, Deus? Estou usando a palavra fiz justamente assim para trazer um ar cômico, O que eu fiz? O que eu fiz? O que você fez? Fez muita coisa. Deus falou muitas vezes para você, mas você não quis ouvir. E aí então, ainda é espaço para o arrependimento, não é verdade? Arrependei-vos e convertei-vos. Foi isso que Pedro pregou lá no livro de Atos. Então há espaço para arrependimento. Eles estão aqui, desperta, Deus, socorro! Mas não vamos esperar chegar nesse ponto. Não vamos esperar que o inimigo venha contra nós, que a gente se torne um prisioneiro. Melhor é confiar no Senhor e andar na presença dEle, não é verdade? Então, guarde essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.